Saudações, caros lupinos! Geralmente, as lendas sobre lobisomens descrevem seres horripilantes, selvagens e sanguinários. Mas nem todos os lobisomens são maus. Então, esqueça tudo o que você sabe sobre o terror dos lobisomens e venha conhecer a lenda dos bondosos lobisomens Ulvers. Eu já postei aqui alguns vídeos sobre lobisomens do bem, como por exemplo, os Fowlets, os lobisomens de Ossory, uma lenda presente na cultura da Irlanda. E hoje vocês conhecerão os benevolentes lobisomens Wolvers. A lenda dos Wolvers é escocesa, mais especificamente é uma lenda encontrada em um arquipélago a 168 quilômetros ao nordeste da Escócia, o arquipélago de Shetland. Shetland é um lugar que foi colonizado pelos nórdicos no final do século VIII. Possui um rico sítio arqueológico datado de 1500 a.C., com vestígios de habitações humanas, como pequenas casas ovais com grossas paredes de pedra e artefatos como machados e adagas. Bom, caros lupinos, o Ulver é descrito como um ser humanoide. Tem braços e pernas iguais aos humanos, porém seu corpo é recoberto de pelos castanhos. Suas mãos contêm garras afiadas e a sua cabeça é exatamente como a de um lobo. Ele é basicamente como a descrição de um dogman ou a de um cinocéfalo. Também é dito que o Ulver nunca foi um ser humano. Ele não é alguém que se transforma. Esta aparência de lobo antropomórfico é a sua forma original. Ele sempre foi assim. Os antigos celtas até acreditavam que os Ulvers teriam evoluído dos lobos e que eles simbolizavam o estágio intermediário entre homem e lobo. As lendas contam que eles são seres pacíficos, que preferem viver sozinhos e são felizes assim, habitando cavernas e áreas de floresta da região, desfrutando da paz e da tranquilidade. Quando eram vistos, era realizando uma atividade que faziam com frequência: pescar. E por essa razão, os Ulvers também têm um apelido de lobisomens pescadores. Ainda nos dias de hoje, existe uma enorme rocha nas ilhas Shetland chamada Steny the Wolver, onde no passado sempre era possível avistar um Ulver ali, pescando o seu alimento. O que nos dá a entender que, apesar de se manterem afastados da civilização, eles não se importavam muito caso fossem avistados. Eles até costumavam, de certa forma, interagir com os humanos, e quando o fazia, era sempre com a finalidade de fazer o bem. Sua natureza benevolente sempre falava mais alto quando encontrava um humano em dificuldade, como por exemplo, ajudando viajantes perdidos, os guiando
ao vilarejo ou à cidade mais próxima. Outro ato de bondade que as lendas contam é que o Hoover ajudava famílias pobres da região. Sorrateiramente, ele ia até a casa das pessoas e deixava um suprimento de peixe na janela ou na varanda das casas, para que assim a família não passasse fome e tivesse com o que se alimentar. Sendo assim, os Hoovers eram vistos como um símbolo de esperança para essas famílias. Também é dito que ele costumava prestar condolências quando alguma pessoa estava muito doente ou então viesse a falecer. Também é dito que eles nunca ofereceram risco aos humanos, a não ser que fossem atacados. Aí sim, eles se defenderiam. Mas parece não haver nenhum relato sobre ataques aos humanos. Bom, por esses atos, o Hoover também é chamado de lobisomem gentil e generoso, sempre ajudando os necessitados e compartilhando o seu alimento. Não existe assim tantas informações sobre Hoovers. Parece que a lenda foi mais difundida através da narração de uma pessoa para outra. Isso significa que ninguém escrevia sobre essas coisas, talvez porque essas crenças ocorreram em uma época em que era difícil conseguir alfabetização. E, portanto, é difícil encontrar registro histórico sobre essa lenda. As citações mais antigas sobre Hoovers é encontrado no livro Shetland Traditional Lore, de 1932, que foi escrito por Jessie Susby, a primeira escritora profissional das Ilhas Shetland. O livro se tornou o melhor e mais completo no que se diz a respeito do folclore daquela região. E um dos relatos que temos envolvendo Hoovers é datado de 1800. O relato é contado por um senhor chamado Andrew Warren. A história teria ocorrido quando ele era apenas um adolescente de 15 anos. Ele diz assim: naquela época, eu morava com meu avô. Ele se interessava muito por geologia e literalmente enchia a casa com fósseis que ele encontrava em cavernas e escavações. E uma certa manhã, ele voltou para casa muito alegre e me fez acompanhá-lo para ver algo que ele havia encontrado no fundo de um lago seco. Chegando lá, ele disse: "Veja isso, é o esqueleto humano com a cabeça de um lobo. O que você acha disso?" Na hora respondi que não sabia, mas pensei comigo que era algum tipo de monstruosidade. Meu avô então me respondeu que aquilo era um lobisomem, que naquela ilha já viveram sátiros e lobisomens. E então ele me pediu para ajudá-lo a pegar os ossos e levar para casa. Fiz como ele me mandou e levamos tudo. Chegando em casa, deixamos os ossos sobre a mesa da cozinha, que ficava nos fundos da casa. Quando foi ao anoitecer, meu avô saiu e eu fiquei sozinho em casa. Eu me lembro que eu havia ficado no meu quarto deitado, até que um barulho estranho veio da direção da cozinha.
Eu então me levantei e fui até lá. Mas não havia nada de estranho. Eu tentei então me convencer que pudesse ter sido só a minha imaginação, ou até mesmo algum rato que passou ali. Eu então me sentei à mesa, ao lado dos tais ossos do lobisomem. Apoiei os cotovelos na mesa e fiquei olhando para o chão, em silêncio, para ver se eu ouvia o barulho novamente. Passou-se um tempo e eu mantive a atenção total. Silêncio. Ouço um barulho alto. Era o som de dedos batendo contra o vidro da janela. Eu imediatamente me virei na direção do barulho e tomei um susto. Eram 2 olhos e um rosto escuro olhando para mim. A princípio estava turvo, não conseguia entender direito quem era, mas logo foi ficando nítido e pude ver perfeitamente. Era uma cabeça de lobo, mas do pescoço para baixo era um corpo humano. Eu não acreditei no que estava vendo. Pensei que pudesse ser, sei lá, um reflexo de luz que desfocou e deu uma ilusão, mas não havia luz dentro de casa. E lá fora a única luz era a dos últimos raios do sol. Eu então olhei bem para aquele rosto, que me olhava de volta, e prestei bem atenção em cada detalhe. Sem dúvidas, era a cabeça de um lobo. Ele tinha os olhos verdes, pude perceber sua mandíbula ligeiramente distendida, os dentes afiados e brancos, e as orelhas eram pontudas. A expressão de seu rosto parecia maligna, o que só aumentou ainda mais o meu medo. E para piorar, um olhar selvagem surgiu em seus olhos, e ele levantou uma das mãos. Pude ver que tinha unhas longas e curvadas como garras. Parecia ameaçador e que iria a qualquer momento arrebentar a vidraça. No momento, me passou pela cabeça as histórias sobre espíritos malignos que meu avô contava, e que se eu me benzesse, isto os afastaria. Eu então me benzi fazendo o sinal da cruz, mas não adiantou nada. Eu estava com muito medo de que aquele ser entrasse, e então eu saí correndo da cozinha. Tranquei as portas e permaneci no corredor, até que meu avô retornasse para casa. Demorou um pouco e quando ele chegou, eu contei para ele o que tinha acontecido. E ele ainda ficou bravo comigo. Disse que foi pela minha falta de fé que eu não consegui expulsar aquele ser. Quando foi no dia seguinte, nós pegamos os ossos do tal lobisomem e levamos de volta para onde havíamos achado. E enterramos tudo exatamente no mesmo lugar. E pelo que sei, eles devem estar até hoje lá. Pelo menos assim eu espero. Bom, caros lupinos, e com esse relato, vou encerrando aqui esse vídeo. O Ulver, o benevolente lobisomem da Escócia, que sempre era visto pescando em cima de